Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula Maratona Concurso de Professores aqui no canal Pensando Sociologicamente. Essa aula continua ainda com os conteúdos aí para que a gente possa treinar, se preparar bem. Aula 6, Tendências Pedagógicas com o professor Miro. Vamos perceber o seguinte, né? Vamos avançando aqui. É a outra parte. Nessa parte vamos falar das tendências progressistas. Percebam aí que eu deixei já de antemão a liberal, a tradicional renovada, a outra renovada e a outra tecnicista em tom de cinza. Então, porque a gente vai falar de um resumo breve sobre a progressista, depois sobre a libertadora, na sequência a libertária e, por fim, a crítica social dos conteúdos. Então, a gente vai abrir todas as tendências progressistas agora. Um resumo primeiro, por que progressista? A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências. A libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, a crítica social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Então, a primazia dos conteúdos. Por isso que é a crítica social dos conteúdos. As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Então, quando a gente vai falar sobre Paulo Freire e a libertária, dos movimentos sociais ou da autogestão, é sempre sem ser autoritário. O professor ele é um mediador ali no processo. A valorização da experiência é importante, o contexto cotidiano, a experiência do educando. Por isso que o próprio Paulo Freire ele retira os temas geradores do da conduta e do contexto social daquela experiência vivida pelos educandos, com base na relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Então essas são as versões libertadoras e libertária. Dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal. Então ali surge, né, sobretudo nessa libertária, a autogestão, conselhos, desde o currículo ao modo como que vai ser realizado e conduzido, será sempre em liberdade e participação de todos, inclusive dos próprios alunos. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela aqui, propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicional e renovada. Então ela vai contra a pedagogia tradicional e ao mesmo tempo vai contra a pedagogia renovada, que está muito na figura do indivíduo, na figura das situações ali psicológicas e mentais, socioeducacionais. Porque ela vai valorizar a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Não é só pensando na subjetividade do aluno, não. Subjetividade. É mesmo pensando no que? Nos conteúdos. Conteúdos esses ligados à prática social concreta. É pensando também, ao mesmo tempo, na crítica ao modelo vigente e nos conteúdos ali, sempre possibilitando o quê? O saber. Para a crítica social dos conteúdos, o saber é primordial. Não o perfil do estudante enquanto aquele alguém que vai aprender a aprender. Não, eu quero saber os conteúdos como foco. Escola como mediação entre o individual e o social. Sempre tem que contar o social e a escola será essa mediação entre o individual e o social. Por isso que é a crítica à pedagogia tradicional, que nem pensava em social, em contexto. E também a crítica à pedagogia renovada, que pensa muito no indivíduo. Então a escola, né, dessas pedagogias progressistas, elas tentam fazer uma ponte, uma mediação. Vamos abrir agora dessas tendências? Abrindo um pouquinho essas tendências, vamos para a libertadora, que é essa que está aqui em tom destacado. Progressista libertadora. O que diz a progressista libertadora? Ela vai falar o seguinte, ó. O papel da escola não é ensinar. A educação é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade, que aprendem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de atuação. Então, é crítica. Por que ela é crítica, né? É entender a realidade.
não de forma alienada, mas tomando o quê? Consciência. Então, tomando consciência de sua situação. Se é classe trabalhadora, se não é, se é imigrante, se não é, se é periférico, se não é, se é mulher, se é índio, se é negro, se é nordestino, se é nortista, se é sulista. Então, tomando consciência, né, de sua própria situação. Tanto a educação tradicional, que é a bancária, aquela dos conteúdos e só passando o currículo, quanto a renovada, são domesticadoras. Aqui é a própria fala de Paulo Freire. Paulo Freire, né? E por que a gente está mediatizados pela realidade? A gente ouve muito esses termos que está muito ligado à pedagogia de Paulo Freire. Porque a pedagogia de Paulo Freire é essa, tá bom? Ela é progressista libertadora. Gravem, a libertadora é de Paulo Freire. Conteúdos denominados temas geradores. A gente ouve muito falar também desses temas geradores. São extraídos da problematização da vida. Conteúdos tradicionais são recusados contra a invasão cultural. Os conteúdos, segundo Paulo Freire, eles têm que ser geradores e têm que ser extraídos do contexto. Por isso que o contexto, a experiência é importante. Então, a experiência do próprio aluno. Quais são os métodos? Grupo de discussão. O professor é um animador que, a princípio, deve descer ao nível dos alunos. Então, por isso que, nesse caso, não é mais vertical como a tendência liberal tradicional. É horizontal. Caminhar junto. Intervir o mínimo indispensável. Autêntico diálogo, franco. Codificação e decodificação e problematização da situação. Um esforço de compreensão do vivido. Então o professor ele tem que descer ao nível dos alunos a fim de que se possa fazer o quê? Um diálogo. E codificar os ensinamentos e os conteúdos na linguagem, num esforço de compreensão daqueles que vão ser o foco da educação, que são os discentes. Qual que é a relação professor e aluno? A relação é no diálogo, relação horizontal, onde educador e educando se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. Ambos são o que? Sujeitos. A gente ouve assim também em prova de concurso. Houve a relação horizontal, houve relação de diálogo. Então todas essas a gente pode vir aí a estabelecer como característica da tendência progressista libertadora. Elimina-se a relação de autoridade, que é da tradicional, sob pena de inviabilizar o trabalho de conscientização. Está posto na página 35, segundo Libânio. Pressuposto de aprendizagem e atuações. Pressuposto: educação problematizadora, educação libertadora, revela a força motivadora da aprendizagem. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta. Então, é entender uma daquelas frases que eu falo no final dos vídeos, né? A complexidade do real, na concretude do real, da situação real vivida pelo educando. Manifestações da prática escolar, pedagogia libertadora de inspiração e divulgação de Paulo Freire. A gente vai perceber em alguns movimentos sociais, dos movimentos trabalhadores rurais sem terra, tem também algumas aplicações no Chile, tem também em algumas situações da África e em alguns outros países. Influência expressiva nos movimentos populares, né? Nos movimentos sociais. Movimentos sociais. Por isso que lá no início eu falei que a tendência progressista, segundo o próprio José Carlos Libânio, o professor Libânio vai dizer, olha, é muito difícil a gente institucionalizar a nível de Estado, a nível de governo, porque ela vai ocorrer de maneira muito menor nos movimentos sindicatos, movimentos populares, em algumas situações. A gente pode dizer que a escola, né, lá aqui em Ponta Porã, ou a escola aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a escola no Paraná, em São Paulo, em Rio de Janeiro, ela é uma escola libertadora. Olha, muito difícil na prática, por isso que uma coisa é você verificar a orientação da tendência, né? Por isso que a tendência social histórica de percepções
de características. Na prática, a gente não tem institucionalizado, a nível de Estado, a educação libertadora. Não tem, e o pessoal critica tanto Paulo Freire. Imagine se tivesse. Embora seja específica na educação popular, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática. Então se vê movimentos de professores que fazem, né, essa prática dos temas geradores, a prática do diálogo, a prática de tentar se colocar na posição de mediador e horizontalizar o ensino. Para não ser aquela coisa tradicional, né? Ocorre muito isso, está ocorrendo por parte dos professores. É mais um movimento mesmo de resistência. Vamos mais uma tendência progressista. Esse item aqui que está em destaque, vamos falar da tendência libertária. Se a de Paulo Freire, que é a libertadora, é difícil de se colocar em prática e institucionalizar, imagine então a tendência libertária. O papel da escola não é ensinar, a ideia é introduzir modificações institucionais. Espero que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, em sentido que libertário e autogestionário. Então, sem opressão. Sem opressão de todas as formas, tá? Sem atitudes persecutórias, sem autoritarismo, sem qualquer tipo de coerção. A escola instituirá mecanismos de mudança, assembleias, conselhos, eleições, reuniões, autogestão. Nós falamos que é a participação pura, participação, né, mesmo, direta. Ah, professor, se os alunos escolherem aprender outra coisa que não estão no currículo ou que não é aquilo que o professor... É isso, é autogestão. Ah, se os alunos, os jovens, né, defenderem, não aprender aquilo naquele momento e trabalhar depois de aprender. É isso. Eles vão decidir, inclusive, se vão participar da escola. Conteúdos. As matérias são colocadas à disposição do aluno. Não são exigidas. É importante a experiência vivida pelo grupo, vivências de mecanismos de participação crítica. Então, aquilo que vai acontecer em alguns movimentos, em algumas comunidades livres, abertas, experiência mesmo grupal. Vivência grupal na forma de autogestão, que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa, sem qualquer forma de poder. Colocar nas mãos dos alunos a decisão. O professor vai ter aquela figura de poder? Não. Vai ser aquela figura que vai imprimir um modo didático, um modo de currículo? Não, ele não vai fazer isso. Qual que é a relação do professor, então? Não diretividade, né? Ele não vai direcionar a educação ou o ensino. Considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações. Nocividade aqui no sentido de ser perigoso, ser ruim. Não pode ter ameaça, não pode ter obrigações. Embora o professor e o aluno sejam desiguais no processo e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno. O professor catalisador, o professor como um orientador, assim se o grupo decidir. Beleza? Esse é o papel do professor. E a relação com o seu aluno como um facilitador, um organizador, um orientador. Pressuposto de aprendizagem e atuações. Aprendizagem formal, via grupo. Negação de toda forma de repressão visa favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. A motivação está, portanto, no interesse em crescer. Somente o vivido, o experimentado, é incorporado e utilizável. Isso aqui é um nível de clarividência ou de situação de saber o que se quer, um nível de aprofundamento filosófico sofisticadíssimo. Então, para a gente chegar nesse nível aqui, é o nível do anarquismo, né? É o nível da relação do pacto social muito sem o Estado. É o nível de liberdade profunda
que é muito avançado, então, a gente conquistar esse nível. Manifestações na prática escolar. A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias. A anarquista, psicanalista, a dos sociólogos, a dos professores progressistas, ocorreu aí, segundo alguns autores e defesas de alguns pensadores, como Lobrot e Vasquez. A influência expressiva nos movimentos populares e sindicatos, movimentos populares, dessa tendência, né, educacional, pedagogia progressista libertária. Embora seja específica na educação popular, muitos professores vêm tentando colocá-la em prática também. Mas é muito mais difícil essa. Pessoal, mais uma progressista, a última, a crítica social dos conteúdos, segundo o livro do Libânio. Bom, a tendência pedagogia progressista, crítica social dos conteúdos. Papel da escola. O papel da escola é a difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais. Então tem que ter conteúdo. Então você, professor, professora, que desenvolve, desempenha, defende os conteúdos de sua área de atuação, olha, você está indo em direção à crítica social dos conteúdos também. Eles defendem sim, os alunos têm que ter alguns tipos de saberes. O saber é importante, os conteúdos são importantes. Deixar tudo no oba-oba, oba-oba, deixar tudo no neném, né? Nem aprende direito, nem é cobrado direito, nem faz direito, nem tem interesse direito. A ideia do protagonismo é muito bonitinha. O protagonismo do jovem, né, educando, em escolher, deliberar, mas na prática, na hora do vamos ver, a pedagogia crítica social dos conteúdos vai falar, olha, é importante conteúdo concreto. A valorização da escola como instrumento de apropriação do saber e garantir a todos um bom ensino, não é deixar tudo na mão do aluno, não. Conteúdos são conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimento. Muito sobre o conteúdo em essa crítica social dos conteúdos. O conteúdo autônomo, incorporado pela humanidade, ligados à sua significação humana e social. Admitir conhecimento autônomo, assumir o saber como tendo um conteúdo objetivo, mas ao mesmo tempo introduz a possibilidade de uma reavaliação crítica frente ao próprio conteúdo. Por isso que ela é crítica social dos conteúdos, é diferente da tradicional, que também defende o conteúdo, mas essa aqui ela vai defender o conteúdo ligado aos condicionantes, ao contexto histórico, ao significado para aquela humanidade, para aquela sociedade. Proporcionar elementos de análise crítica que ajude um aluno a ultrapassar a experiência. Ir além dos estereótipos, das pressões difusas da ideologia dominante. Então, é isso, né? Os conteúdos importantes, mas sempre com um olhar crítico. Métodos da pedagogia crítica social dos conteúdos que favoreça a correspondência dos conteúdos com o interesse dos alunos e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade. Nem se trata do tradicional, do dogmatismo, né, na transmissão do saber, e nem se trata da descoberta livre, que é a livre expressão da pedagogia renovada, como se o saber pudesse ser inventado pela criança. Olha a crítica dos caras, do Saviano e do Libânio. Deixar tudo na mão da criança no seu protagonismo. Como se o saber pudesse ser inventado. Lembrando aqui que tudo vem do social. Somos seres sociais, imbuídos num contexto histórico e social, imbuídos numa ideologia, imbuídos num movimento frente ao inconsciente coletivo. Então não é a criança que vai criar o saber do nada. Essa é a grande crítica da pedagogia crítica social dos conteúdos. A unidade entre teoria e prática. E aqui tem o papel do professor. Professor mediador. Relação pedagógica de colaboração para trocas. O adulto ele é insubstituível. Você, professor e professora, você é insubstituível. Não tem como colocar a criança como foco aqui. Não é a criança como foco. Não é a criança. Não é o educando aqui. Não é o indivíduo.
como nas pedagogias renovadas. O professor deve exigir o esforço do aluno também. Propor conteúdos e modelos compatíveis com as suas experiências vividas. Acentua-se também a participação do aluno no processo. Então, ao mesmo tempo que vai ter a mediação do professor, o professor é insubstituível. Ele vai propor conteúdos e também o aluno tem que participar. Exclui-se a não diretividade como forma de orientação do trabalho escolar. Então, a pedagogia renovada não diretiva, de Carl Rogers, está excluída aqui. Tem que ter direção, tem que ter a importância do professor no papel de educador. Pressupostos de aprendizagem. O conhecimento novo se apoia em estrutura cognitiva existente. Parece muito aquela educação, né? Sei lá, do Ausubel, que é o quê? A pedagogia que defendia a aprendizagem significativa. Ó. Aprendizagem significativa. O professor provê a estrutura de que o aluno dispõe. Aprender a desenvolver a capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente. A aprendizagem aqui, significativa. Síntese é a superação da visão parcial e confusa e compreensão unificadora. Então, ir além daquilo que o aluno tem como dificuldade, como confusão, como não habilidade dominada, e ir além para que se torne significativo. Manifestações na prática escolar. Experiência pioneira de Makarenko e Charlotte Snyders. No Brasil, há o destaque para investigações de Demerval Saviani e educadores que, sem saber, avançam na democratização efetiva do ensino, que é a participação dos alunos, desenvolvendo uma pedagogia mais crítica, defendendo os conteúdos, defendendo também ir além do tradicional. Muito importante. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer, na outra parte, as questões ligadas às tendências. Ficou um pouco extenso, ficou grande, mas ficou ali bem comentado, para que a gente possa realmente entender cada qual a sua característica, cada qual a sua tendência. Valeu, até daqui a pouco. Um forte abraço.